Olá, um excelente início de noite para você, ouvinte da Rádio Mundial, e que nos acompanha em sua casa, no carro, no trabalho pela FM 95,7 e também através da internet pelo nosso site www.radiomundial.com.br. Como falamos sempre, você também pode ouvir nosso programa no seu celular, baixando o nosso aplicativo Rádio Mundial, disponível para Android e iOS. Estaremos juntos pelos próximos 30 minutos falando um pouco sobre a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu sou Tommy Duca e este é o Maçonaria Hoje. Nossa trilha sonora de hoje trará a obra do grande irmão músico, baterista Phil Collins. Para o tema de hoje, vou falar para prestar uma homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, a cidade de onde vos falo, que tem uma grande importância com as corporações maçônicas, uma das maiores metrópoles do mundo, e tem muitas características, muita história especulativa e acontecimentos que a maçonaria está começando a ser bem encorpada junto a ela. Como ontem foi aniversário da cidade de São Paulo, 464 anos, fundada em 25 de janeiro de 1554, ao contrário do que poderia estarem esperando aqui sobre a formação, a criação por maçons, como diversos outros aspectos da história do Brasil, não, a São Paulo foi criado por jesuítas mesmo, e teve a sua primeira missa, como sabemos, no dia 25 de janeiro, em homenagem à conversão de Paulo de Tarso ao catolicismo, que diz ter sido nessa mesma data. Por isso esse é o aniversário de São Paulo. Mas a maçonaria paulistana tem uma história bem interessante que faz parte de toda a corporação terrestre do Brasil. Para falar um pouco sobre a história da maçonaria em São Paulo, tem uma forte ligação com a primeira potência criada no Brasil, no qual funciona até hoje essa loja, essa corporação que foi criada aqui em São Paulo, que é filiada ao Grande Oriente, que veio lá de José Bonifácio. A história se baseia com a criação do que temos hoje como Grande Oriente de São Paulo. Primeira loja da província de São Paulo, fora da capital, foi a loja Inteligência, de Porto Feliz, interior da cidade, interior do estado. Foi fundada em 19 de agosto de 1831. No rito moderno, diferente do mais comum que usamos no Brasil, que é o rito escocês antigo e aceito. Rito moderno era o rito que veio com o Grande Oriente lá de Portugal, que era o mais praticado na França. E essa loja estava sob jurisdição do Grande Oriente brasileiro, mas encerrou suas atividades 20 anos depois. Na capital de São Paulo, a primeira loja foi fundada um ano depois da primeira loja da província. Foi em 1832, a loja Amizade, 13 de maio de 1832. Ela foi a primeira loja da capital da cidade de São Paulo. Bem aqui, no coração de São Paulo, no maior centro econômico do Brasil. Ela funciona até os dias de hoje, por sinal, essa loja. É uma das pioneiras dos trabalhos maçônicos paulistanos. E o seu funcionamento ainda se encontra lá no centro, perto da catedral, lá pela Praça da Sé. E fica no Palácio Maçônico Benedito Pinheiro Machado Tolosa,
que é a sede central do Grande Oriente de São Paulo. Essa loja foi muito importante, não só para a história da maçonaria em São Paulo, mas para a história dos acadêmicos. Pois, como posso lembrar bem, né, próximo a essa loja a gente tem uma instituição das mais renomadas do ensino superior do Brasil e da América Latina, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Essa loja foi muito importante porque passaram pessoas intelectuais, homens, que fizeram deram uma grande importância porque eles buscavam para si e para promulgar questões jurídicas, pois eles eram os estudantes dessa faculdade. Muitos membros que foram muito importantes na história do Brasil passaram por essa faculdade e eles fizeram parte também dessas reuniões que tinham centralizadas nesse local. Então esses rumos jurídicos que o Brasil passou desempenharam muitos papéis importantes pós-independência. A ligação com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, hoje uma das mais importantes faculdades de direito do Brasil e da América Latina, que foi formada em 1827, próximo à fundação dessa vinda dessa loja maçônica para São Paulo, tinham intelectuais, juristas, estudantes com grande viés reformista, que estudavam na faculdade e eram membros da maçonaria, e com isso cursavam o grupo de fraternidades acadêmicas, ou estudos literários, sociedades literárias. Algumas pessoas podem não conhecer essas fraternidades acadêmicas, outras podem conhecer como algo mais atual, posto pelas potências maçônicas atuais e tradicionais, mas essas fraternidades acadêmicas eram os maçons, estudantes que se reuniam por algum propósito e frequentemente dentro das instituições. Foi formado essas fraternidades acadêmicas lá na Inglaterra há séculos atrás, no século XVIII, mais precisamente por volta de 1730. E após isso foi espalhado pelo mundo, Estados Unidos, França, Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. E teve diversos membros muito importantes na história da literatura, na história acadêmica, como, por exemplo, o Oscar Wilde, que foi um membro dessa sociedade literária. E essa loja que se encontra até hoje dele, que ele fez parte lá numa universidade, que ele estudou e participou das reuniões. Mas, voltando ao Brasil, como essas reuniões tinham um viés mais político, que era o tema mais forte daquelas épocas, principalmente por essa transição do Brasil Império-República, que ainda era muito jovem essa república, esse anúncio da república, tinha praticamente 30 anos. Muitos estudiosos e muitos intelectuais que passaram por ali, pela Faculdade do Largo de São Francisco, foram protagonistas e participantes de grupos que deram início a, como por exemplo, a abolição da escravatura. De lá saíram para os quadros maçônicos espalhados pelo mundo, pelo Brasil, mais precisamente, lojas que tinham esses nomes como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, primeiro ministro da Fazenda da República do Brasil. E, como eu disse, né, um dos nomes da abolição da escravatura. Américo Brasiliense, Américo de Campos, João Carlos de Menezes de Souza, o Barão de Paranapiacaba, Joaquim Inácio Ramalho, Barão de Ramalho, Bernardino de Campos, Campos Sales, Júlio Mesquita,
Martinico Prado, Manuel de Moraes, Barros, Pedro de Toledo, Pinheiro Machado, Prudente de Moraes, Rangel Pestana, Silva Jardim, Ubaldino do Amaral, Francisco Eufrásio da Costa Abreu, Washington Luiz, Venceslau Braz, dentre outros. Quem conhece bem essa região de São Paulo, a proximidade de centros e alguns locais próximos, como quem mora pela região também, mais próximo aqui da onde eu vos falo também, da onde estamos na rádio, percebe que muitos desses nomes fazem parte das ruas de São Paulo. Muitas ruas, se praticamente não todas, não somente São Paulo, mas como em outros locais, tem o nome dessas grandes personalidades. E não é à toa que, apesar de ser muito importante para o mundo intelectual, acadêmico, também foi muito importante para as causas da maçonaria, principalmente advindas de São Paulo, dessa cidade que fez o aniversário no dia de ontem. Mas apesar de tudo isso, né, dessa história, tudo, há uma continuidade sobre as instituições mesmo, não só no tema de acontecimentos da República e da cidade, mas das instituições em si. Por volta de 1921, né, entretanto, nessa data já existiam 53 lojas que nós temos como dados, mas pode ser que tenha algumas na época a mais, outras que encerraram suas atividades. E 80% dessas lojas se reuniam nesse local, na rua Tabatinguera, para criar o Grande Oriente de São Paulo, no qual funciona como uma das potências da cidade mais tradicionais e mais conhecidas até hoje. Então, essa potência daqui foi filiada ao Grande Oriente Central do Brasil, que veio lá de José Bonifácio, que era o que viria a ser o Grande Oriente do Brasil de hoje. Então essa é a história da maçonaria vindo dos seus primórdios para São Paulo, que faz praticamente traça a história do Grande Oriente de São Paulo que temos como referência hoje em dia. Mas além dessa grande potência, temos também uma outra muito conhecida que faz parte de um segmento que foi o primeiro diferente na história de São Paulo, que faz parte das grandes lojas, diferente dos grandes orientes. Que as grandes lojas é uma potência, um nome, uma nomenclatura mais tradicional inglesa, diferente do Grande Oriente, que tem uma tradição mais francesa, europeia. Posteriormente, né, na década de 20 mesmo, na década que se unificou esse Grande Oriente, o Brasil passava por transformações meio conturbadas. A República Inicial Jovem estava presenciando no decorrer dessa época grandes guerras mundiais, grandes batalhas civis também, e não somente no campo civil, mas de ideologia e de viés tanto das ruas quanto dentro dos templos e dentro das reuniões, e por ideais maçônicos também. Essa polarização e ruptura, tanto de ideais maçônicos quanto civis, deu um certo acontecimento. Mas, contudo, o crescimento da centralização da administração das lojas subordinadas ao Grande Oriente do Brasil, muitos representantes tinham decisões diferentes sobre várias causas. Há algumas histórias sobre aperfeiçoamentos, algumas histórias sobre, como posso dizer, sobre coisas que não foram muito bem, corretamente administradas, e com isso formou grupos diferentes para dar início a essa nova vertente das grandes lojas. Mas entre um paralelo e outro, o que podemos dizer é que foi um aperfeiçoamento sobre algumas coisas que não funcionavam de acordo com alguns ideais e com algumas administrações. Mário Bering, então presidente do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito para o Brasil,
que ocupou o cargo de 1922 a 33, ao voltar de um congresso da França, constatou que a maçonaria no Brasil não era praticada como no resto do mundo, ou seja, com organizações de potências simbólicas de jurisdições menores. Então, diante dessa administração, ele quis organizar melhor como ele aprendeu lá fora, como acharia que seria o normal, o correto. Tomou, portanto, a iniciativa de criar um movimento que daria algum tempo depois origem às grandes lojas brasileiras, que temos como a grande loja do estado de São Paulo, a GLESP, que é uma das vertentes que se diferenciou do Grande Oriente. Essa administração, para entender melhor para quem ainda não conhece muito os altos graus, ou então os ouvintes que não têm tanto conhecimento sobre essa ordem iniciática, a maçonaria ela é simbolizada em 3 graus, companheiro, aprendiz e mestre, e isso quem administra seria a potência dessas lojas simbólicas. Os graus, no rito escocês, 4 até o 33, é uma outra organização que diferencia a organização, que é o Supremo Conselho. Então, isso foi algo que não era muito bem estruturado, que foi diferenciado posteriormente. E depois, lógico que no decorrer da ditadura Vargas, foi fechado algumas lojas e depois reaberto os trabalhos. E com isso, alguns locais foram mudando, até que hoje temos lá no bairro da Liberdade, o Palácio da Grande Loja do Estado de São Paulo, que está afiliado à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que é o que agloba as grandes lojas do Brasil. Por aí passaram diversos nomes importantes que funcionam até hoje, como Jânio Quadros, o ex-presidente, fez parte desse grupo. Também temos outra vertente, que é o Grande Oriente Paulista, que é uma outra potência também muito conhecida em São Paulo, que também veio de filiados que eram do Grande Oriente do Brasil, e por questões também, não posso afirmar se forem administrativas ou recorrentes de irregularidades, tiveram outras ideias para organizar melhor os seus trabalhos. Em 1981, as lojas que eram filiadas, muitos grupos e lojas, tomaram um rumo diferente, uma organização diferente, algo mais unânime entre eles, e resolveu organizar sua própria instituição, seu próprio caminho corrido. E com isso foi formado o Grande Oriente Paulista, que é correspondente à administração da Confederação Maçônica do Brasil, a COMAB. Lá naquela época de 1981, posteriormente, em 1983, já começou a dar seguimento à Constituição e aos trabalhos regularizados. Mas antes disso mesmo, lá nos anos 70, em 73, já aconteciam muitos rachas de grandes orientes por aí, pelo Brasil, que foi dando continuidade nesse ideal que o Grande Oriente Paulista também tomou seguimento. E com isso formou também a Confederação Maçônica do Brasil, onde dá autonomia para os grandes orientes estaduais e para cada região. Mas apesar de hoje em dia cada um ter um segmento diferente, o poder maior é o que faz a continuação dos trabalhos. Então, esses grupos, essas potências também deixaram de lado alguns diferenciais passados para batalhar por ideais para um Brasil melhor, um mundo melhor, que aí temos como Grupo Estadual de Ação Política, a Fundação Casa do Maçom João Baroni, que cuida de pessoas com câncer, Avança Brasil, contra a corrupção política, a maçonaria a favor da vida, contra as drogas e diversos outros segmentos que, apesar de ter alguma história de diferença no passado, o ideal é o que une a todos os grupos hoje em dia para fazer um bem maior para a pátria e para a humanidade, e sempre aperfeiçoar todos esses costumes que temos e estreitar os laços de fraternidade como verdadeiros irmãos. Espero que eu tenha compartilhado e esclarecido um pouquinho sobre a história da maçonaria na cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades e também de maiores lojas que temos filiadas às corporações maçônicas. Quero aqui desejar mais uma vez um excelente final de semana a todos os irmãos de todos os orientes do Brasil e do mundo, desejar uma excelente sexta-feira e agradecer a todos os ouvintes
e todos os paulistanos, maçons e não maçons, por fazer parte dessa história. Muito obrigado.